Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, rescaldo da greve em São Paulo. Gente, essa história tá pegando fogo hoje nas redes sociais, nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso elevando o debate político, sem aquela gritaria, aquelas verdades absolutas que a gente sabe muito bem que não são opiniões, que são narrativas. Eu quero agradecer muito a vocês que estão maratonando o Narrativas aos finais de semana. Você que já faz isso, comenta aqui embaixo o que é que você acha. Indica para os seus amigos, porque eu estou vendo que está funcionando. A gente melhora o nível do debate como? Se treinando para este novo debate digital. Separando o joio do trigo, separando o fato de opinião e mostrando o que não passa de narrativa, que não é nem fato e nem opinião. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro eu trago para vocês os fatos, o que ocorreu. Depois eu trago para você uma narrativa, ou a narrativa de esquerda ou a narrativa de direita. Na verdade, eu trago as duas. Cada dia numa ordem diferente. E ao final eu trago para você a minha opinião e te convido a opinar também. Combinado? Vamos aqui para o fato, o rescaldo da greve dos transportes em São Paulo. A greve dos transportes em São Paulo, ela virou um embate político. Vários políticos estão falando, porque a greve em si ela é um ato político. Há coisas que ocorreram, são fatos. Então a gente vai trazer aqui. Fato é que houve paralisação dos trens, dos metrôs e dos funcionários da Sabesp. Hoje em dia, diferentemente de décadas atrás, não paralisa tudo em São Paulo, porque parte está privatizado. Então, a paralisação é naquela parte do sistema que é do serviço público. O que está privatizado não paralisou. Os manifestantes, os grevistas, diziam que ofereceram ao governador o sistema de catraca livre, ele não aceitou e por isso houve a paralisação. São Paulo teve muito congestionamento, você provavelmente deve ter visto o depoimento de várias pessoas que dependem de transporte público contando essa história. Os depoimentos dos grevistas viralizaram na internet e aqui a gente vai trazer um deles mostrando 2 metroviários e qual eles dizem ser a reivindicação da categoria. Eu sou operador de trem, diretor do Sindicato dos Metroviários. Estamos aqui no piquete na estação Ana Rosa, são 4h50 e para mostrar que aqui a estação está fechada ainda, que o nosso piquete e a nossa greve está de fato acontecendo. Sou Roberto Morato, sou funcionário da estação da linha 220. A gente está aqui em Ana Rosa, como a Luciana falou, e é muito importante que a luta não é só do metroviário, mas é do ferroviário, do funcionário da Sabesp, dos estudantes da USP, dos técnicos da USP. Essa unificação da luta é muito importante para que a gente consiga derrotar o plano privatista do Tarcísio, o herdeiro do bolsonarismo aqui de São Paulo. A greve durou 24 horas, já foi encerrada, ela foi encerrada após uma assembleia dos metroviários e aqui nós vamos ver o que disse a Camila Lisboa, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ela é alguém próxima de um político famoso que está concorrendo à prefeitura, já anunciou que pretende concorrer, que é Guilherme Boulos. Vamos ver. O pessoal acabou de encerrar a Assembleia dos Metroviários. Os metroviários ficaram muito orgulhosos da mobilização que a gente fez hoje. A gente conseguiu desmascarar vários argumentos da privatização, vários argumentos do governador Tarcísio, que falou várias mentiras na televisão ao longo do dia. Com esse orgulho, os metroviários encerram a greve unificada de 24 horas agora e a nossa luta vai continuar. Muito obrigada pelo acompanhamento, pelo apoio de todos, pela participação. A gente
gente sabe que teve muito apoio nas redes. Obrigada para todo mundo que apoiou a nossa luta. E essa batalha continua. Agora vai ser disputa de versão, disputa de narrativa, porque o governador Tarcísio ainda quer privatizar o metrô, a Sabesp e a CPTM. Então essa luta vai continuar. E vote no plebiscito popular. O plebiscito popular ainda está rolando, vai rolar até o final do mês, até novembro, 5 de novembro, participa. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada. Guilherme Boulos, que é deputado pelo estado de São Paulo, resolveu ir a uma dessas linhas privatizadas, debater com a população, fazer meio que uma vistoria desse serviço. E nas redes isso meio que viralizou porque saiu pela culatra. Parece que esse debate não falou mal das privatizações. A de Guaraná está ruim? Eu acho aqui bem melhor do que a linha de Guaraná lá. Jundiaí, eu não conheço a linha lá. Não, cara, não adianta falar que a CPTM é melhor que a 8, a 9, se você não conhece a linha, a CPTM, então. A questão não é essa, não. A questão é que onde tem tipo descarrilamento, eu falo aqui, não é lá. Por quê? Por quê? Quais os motivos? Justamente porque os três que passaram para a minha mobilidade eram os três que a CPTM não queria. E vocês, meninas? O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aproveitou para entrar nesse embate de uma maneira política muito forte, firmando uma posição sobre privatizações. A gente vai ver aqui o que disse o governador. A linha 9, que vai para a iniciativa privada. E o protesto é contra a privatização. Pelo amor de Deus. E nós vamos privar o cidadão do transporte, sabendo que todos os processos de desestatização pressupõem a consulta popular no momento certo. Todos passam por audiência pública. Tem um momento para fazer os questionamentos. Ninguém é obrigado a concordar. Mas ninguém pode privar o cidadão do transporte por causa disso, por causa dessa discordância. A gente não pode fazer a militância privar o cidadão de um direito. E a melhor resposta é o seguinte: as linhas que estão funcionando, que funcionarão amanhã, são as privadas. Acho que a gente está indo no caminho certo. Resumo da ópera: tudo voltou ao normal, mas é fato que em uma das linhas privatizadas o serviço tem problemas devido a falhas do sistema que foram mostradas exaustivamente pela imprensa desde ontem. Vamos dar uma olhada. Bom, aqui a gente tem os fatos. Qual é a minha opinião? Antes de eu opinar, eu vou trazer para você as narrativas, que é para você não cair mais nelas. A narrativa de esquerda e a narrativa de direita. Vem comigo. A greve acabou. Qual é o único trem que não está funcionando em São Paulo? Adivinha? É o privatizado. O privatizado está parado porque quebrou. Você vê que essa privataria do bolsonarismo é para quê? É para ferrar a população e para ferrar o trabalhador. É conversa dessa gente, desses liberais de sapatênis, que o trabalhador gosta das linhas privatizadas. A linha privatizada está quebrada. O que eles querem, na verdade, é encher o bolso desses empresários que são cupinchas deles e deixar o povo na lama, é retirar direitos trabalhistas que são conquistas históricas. O que eles estão tentando fazer é esmagar sindicato. Você vê, volta um governo que é petista ao poder, o trabalhador começa a ter voz. Porque no bolsonarismo o trabalhador estava calado. Ainda sobrou essa centelha do bolsonarismo em São Paulo. A democracia venceu, mas não em São Paulo. Em São Paulo venceu o bolsonarismo.
de um governador que quer enfiar goela abaixo dos metroviários, da CPTM, da Sabesp, uma privatização que vai ser o quê? Vai ser que nem a história do Chile que ficou todo mundo sem água. Vai ser conta de água e luz R$300 que ele quer fazer. Sabe? Essas coisas que eles ficam falando da privatização, da luz, da telefonia, alguém aí está satisfeito com o serviço celular? Você gosta? Você acha honestas as empresas? Então faz o quê? Privatiza de novo? Eles ficam falando que privatização é remédio para tudo, para quê? Para favorecer cupincha. Não caia nessa chantagem. Foi o Lula ganhar que voltou MST com terrorismo no campo e essas greves vergonhosas que só prejudicam o trabalhador. E olha, quem estava metido aí? Seu Boulos. Seu Boulos que quer ser prefeito de São Paulo. Vai invadir sua casa, cuidado, que isso aí gosta de uma invasão. Mas o que a gente está vendo isso aí é o aparelhamento. Eles estão aparelhando tudo. Então ele aparelha o sindicato. Você pode ver aí na internet, o presidente do sindicato é amiguinha dele. E aí foi lá no metrô tentar lacrar, tomou na cara, porque o trabalhador gosta da linha privatizada. Quem que quer andar no sucatão? O povo quer ir na linha amarela? O povo quer ir na linha lilás? Ninguém quer ir no sucatão do metrô. E eles estão defendendo o quê? O sucatão do metrô e greve. No privatizado teve greve? Não, no privatizado funcionou. O que eles estão defendendo é o quê? Que o trabalhador não tenha transporte público. O que eles estão defendendo é boquinha em sindicato para cupincha do Boulos. E agora vocês imaginem que o Boulos está em primeiro nas pesquisas em São Paulo. Vai ser o quê? Vai ser greve de tudo. Aquela coisa de São Paulo não pode parar. Vai parar mesmo, porque ele vai entrar para trazer a turminha dele de grevista, que a única coisa que ele sabe fazer é invasão e greve. E nós vamos deixar isso? Tem uma estudantada que está embarcando. Aliás, você em casa, abra o seu olho para a doutrinação nas faculdades. Porque passa numa escola pública, está o Brasil inteiro pagando a faculdade pública a peso de ouro, que a gente investe mais até nas faculdades públicas do que nas escolas, que é um erro. Já estamos fazendo esse investimento. Para quê? Para vagabundo ficar matando aula e brincando de ser Che Guevara? É tudo gente do Boulos que está fazendo lavagem cerebral na molecada. Então vocês abram o olho, porque a gente está aqui à beira do caos. E se não tiver uma reação, vocês avaliem o que vai ser isso da Prefeitura de São Paulo. Nossa, gente, mas e agora? Eu vou falar bem ou mal da greve, do não sei o que, eu vou dar a minha opinião sobre a questão sistêmica, que aqui não é salão de cabeleireiro para eu falar bem de um, mal de outro. Eu vou fazer uma análise sistêmica dessa greve, então vamos lá comigo. A minha opinião é que o instrumento de paralisação dos transportes para pressionar governantes a negociar o que uma categoria quer, ele precisa ser repensado porque o mundo mudou. Não dá para você fazer uma greve que dá razão ao empregador, no caso ao governo. Porque o governo fala o quê? Só a linha privatizada funciona. Vai lá o sindicato e fala o quê? Vamos parar as que não são privatizadas. Então o governador está certo? Só a privatizada funciona. Na prática, para o povo, o sindicato desenhou o que o governador disse que ia acontecer, que só a privatizada funciona. Aí tá o pessoal falando, não, mas a privatizada quebrou e não sei o quê. Eu tô vendo gente que não sabe nem onde é que pega o trem da CPTM falando isso. A CPTM tem problema todo dia. Se a galera ouvisse rádio, pelo menos, não precisa pegar trem, que eu sei que tem nojo de gente com cheiro de ônibus, com cheiro de trem. Mas ouve rádio. Todo dia para trem da CPTM, é crônico. Então, para a pessoa que usa, não é assim, uau, você falar, parou da privatizada, o da outra para mais. Mas o trabalhador não tem o direito de fazer greve? Tem, o que eu estou falando não é de direito. É de estratégia. Eles têm o direito de fazer uma greve contra a privatização, que desgraçadamente
prova, na lógica básica, o oposto, que a privatização funciona melhor que o serviço dele, porque na privatização não tem greve? Ele tem o direito de fazer isso? Tem. A gente não pode negar a ninguém o direito de ser imbecil. Ser imbecil é um direito. Quiseram exercer, exerçam. As greves do setor de transportes, eu cobri muitas. Olha, muitas. Elas eram greves que funcionavam bastante num modelo anterior. E qual que era este modelo anterior que a gente tinha? Era um modelo diferente do negócio do transporte. A indústria do transporte era uma indústria organizada de outra forma. Você só tinha o transporte público, ônibus, metrôs e trens, era tudo público, tudo dentro do funcionalismo público. Então, quando entrava em greve, parava. Tinha de manter ali um mínimo, tem sempre essa briga com a justiça, aí a justiça diz que abusou, dá uma multa, o sindicato, nunca houve sindicato que pagou multa. Vocês dizem isso porque eles não vão pagar, é simbólico. 30 anos que eu estou cobrindo isso, 30 anos com a mesma conversa. Só que até um determinado momento, isso tinha um grande poder de pressão, por quê? Paravam os metroviários, paravam os ônibus, parava a CPTM, parava São Paulo. O único jeito de você ir era carro particular ou táxi. Não tinha alternativa. E carro particular e táxi é coisa para quem tem grana. Então você deixava o grosso da população sem nenhuma alternativa, nenhuma, não tinha como. Tinha aquele mínimo que mantinham, às vezes tiravam, enfim. Isso é um poder de pressão danado. Então isso servia, isso era uma estratégia que efetivamente servia para negociações salariais. E eram sindicatos muito poderosos porque eles tinham um poder enorme. Uma assembleia do sindicato determinava o que São Paulo ia faturar naquele dia. Ocorre que o modelo não é mais o mesmo. Hoje, esse punch, esse poder de fogo, não é mais o mesmo por parte do sindicato. Por quê? Porque a economia mudou, as coisas mudaram. Não é um sistema que só tem o pessoal do sindicato, carro particular e táxi, que é caro. No caso da CPTM, você não tem mais, você não para as linhas de trem de São Paulo se a CPTM fizer greve. Porque você tem um pedaço que para e o outro que é privatizado. Você para o metrô de São Paulo se fizer greve? Não para mais, porque você tem um pedaço que para e um pedaço que é privatizado. Então, o que é que acontece? O poder de negociação diminui com a paralisação, porque a paralisação não para tudo. Ela não é suficiente para fazer um governante mudar de ideia. Ela não vai botar o governador na parede do mesmo jeito que ela botava quando era tudo público. E neste caso específico, além de não botar o governador na parede, comprova o ponto de vista dele. Você pode questionar o modelo de privatização, dizer que não é 100%, que isso, que aquilo. Mas você indo para coisa muito simples, ele fala assim, só o privatizado funciona. Efetivamente, só o privatizado funcionou. Para o trabalhador, essa coisa da greve, num momento em que a gente teve uma precarização do trabalho, o cara não tem mais nem carteira assinada. O cara faz Uber. Uberizou tudo, ele faz entrega, ele torceu o pé, ele não trabalha, não ganha. O direito de greve para o trabalhador também não é visto da mesma maneira que era nas grandes greves dos anos 80, em que todo mundo era CLT e você enxergava que havia uma precarização de determinados setores e que eles se uniram para lutar. Hoje não é assim. Hoje esse pessoal está sendo visto como privilegiado, que já tem tudo garantido, tudo que eu não tenho, e ainda vem me ferrar para ganhar um pouco mais. Mudou a forma como o movimento é visto pelos demais trabalhadores, porque o trabalho se precarizou. Então, qual é a situação que a gente tem? O modo como os trabalhadores veem uma greve mudou. O poder de fogo sobre governantes diminuiu. E aí eu pergunto, ainda é um instrumento efetivo para negociação e convencimento por parte dos sindicatos de transportes a paralisação?
Eu entendo que não. Eu entendo que os sindicatos precisam se modernizar nas suas estratégias se quiserem continuar dizendo que adicionam direitos aos trabalhadores. E essa greve nem era para adicionar direitos, ela foi uma greve eminentemente política, contra privatizações em geral, e que saiu da Assembleia sem um resultado assim específico para aquela categoria. Então começa a ser vista como agitação pela população. Para os políticos envolvidos nesse debate, foi fenomenal a greve. O governador pôs o ponto dele, o Boulos se colocou nesse debate de uma maneira que ele bate boca com o governador, e aí é bom porque ele bate para cima, ele não é governador, ele está batendo para cima. Para os dois foi ótimo. Para quem que foi ruim? Além da população, óbvio, que sofreu impacto, os metroviários e para o pessoal da CPTM. Esse povo que abre o olho. O sindicato de hoje não é o que já foi o sindicato décadas atrás. Eu vou ficando por aqui, eu quero saber qual é a sua opinião. Já vai deixando aqui embaixo. Claro, não esquece de deixar o seu joinha para mim, de compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Amanhã eu tô aqui de volta às 5 horas da tarde com o Narrativas Antagonista. Beijo para você, até lá!